Olá pessoal, tudo bem? Tá tudo tranquilo aí? Tá tudo tranquilo aqui? Então vamos para mais um pouquinho de física. Hoje vamos ver a parte de elétrica, vamos falar do elétron. Não está inscrito no canal ainda? Pô, se inscreve agora, se inscreve agora, se inscreve agora, ativa o sininho e dá um likezinho que o vídeo vai ser top. O que é o elétron? Lembra do elétron? O elétron é uma partícula que está no átomo, é uma partícula de carga elétrica negativa que é mais externa e que pode sair do átomo e gerar corrente elétrica. Ou seja, ele sai do átomo carregando uma grande quantidade de energia. A ideia é, elétrons do átomo absorvem energia e fogem do átomo. Fogem do átomo. Se for uma energia grande, eles fogem do átomo. Eles vão embora do átomo carregando essa energia que a gente chama de energia elétrica. Então, o elétron tem essa característica. Agora, quando a gente fica pensando carga, o que seria a carga elétrica? Vou circular lá. O que seria essa carga elétrica? A carga elétrica é a capacidade de um corpo material de alterar as proximidades dele, criando essas proximidades, o que a gente chama de campo elétrico. Esse campo elétrico pode ser positivo ou pode ser negativo. Assim como a Terra, por exemplo, gera um campo gravitacional próximo dela, devido à sua massa, as cargas elétricas são capazes de gerar, então, esses campos elétricos no entorno delas. E isso faz a gente chamar de carga. Se há esse campo elétrico, então há uma carga que gera esse campo elétrico. Então surge a ideia de carga elétrica aí. O elétron é uma carga elétrica negativa e o próton uma carga elétrica positiva. A carga elétrica do próton já foi calculada, a do elétron também já foi calculada, e por incrível que pareça, os valores são iguais, só que com sinais invertidos, porque você lembra que o elétron, olha lá, vou circular lá, ele tem carga negativa e o próton tem carga positiva. Agora vocês observam que os valores são o mesmo, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Prof, menos 19 é muito pequenininho, né? Pô, menos 19 é muito pequenininho, gente. Menos 19, já botei até uma flechinha, menos 19 é muito pequeno mesmo. É uma carga muito pequena. Porque as partículas aí são muito pequenas também, né? A gente tem que ter ideia que aí tudo é pequenininho também, tudo é bem pequenininho, tá certo? Então presta bem atenção nessa ideia, ou seja, a carga do elétron e a carga do próton, elas são em módulo iguais. Em módulo, ou seja, o módulo das duas é exatamente o mesmo. O que é o módulo? O módulo é quando a gente não pega o sinal. E aí surge a ideia da carga elementar. Como essas partículas são partículas muito fundamentais, então elas carregam o que a gente chama de carga elementar. A carga elementar do próton e a carga elementar do elétron, sem sinal, tá? Vão ser chamadas de E. E E é a carga elementar. Tá? Então só não coloco o sinal, só não coloco o sinal. Isso aqui é o tal de E, a carga elementar. Ô Doni, o que é esse C que aparece aí sempre? O C é a unidade de carga, que é o Coulomb, que a gente vai acabar estudando mais tarde. Agora pensa comigo, os elétrons carregam energia elétrica e eles levam essa energia elétrica até os equipamentos, correto? De que maneira? Através de uma coisa chamada corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento ordenado, organizado dos elétrons por um condutor, passando até pelos equipamentos, passando por todo o que a gente chama de circuito elétrico. Então, isto é a corrente elétrica. É quando vários elétrons vão na mesma direção, no mesmo sentido, gerando então o que a gente chama de fluxo de elétrons. Então, nós temos um fluxo de elétrons. Aquele fluxo de elétrons vai ser chamado de corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela faz um trajeto, e esse trajeto é chamado de circuito elétrico. Eu vou pegar aqui um circuito elétrico de corrente contínua, que a gente diz que é circuito elétrico de corrente contínua, é aquele gerado por pilha, por bateria. Vou pegar o caso da bateria do automóvel. A bateria do automóvel tem dois polos, como toda a bateria ou toda a pilha também tem dois polos, e do polo negativo saem os elétrons. Por outro lado, se elas vão percorrer o circuito, vocês veem que o circuito aqui, ó, o polo negativo vai ligado na carcaça do automóvel e da carcaça do automóvel vai ligada, por exemplo, uma lâmpada, né, que pode ser da iluminação de um farol, de um sinal, etc. Né? Então, e os elétrons percorrem esse circuito e vão sair lá pelo polo positivo. Então, de um lado tem o polo negativo e do outro tem o polo positivo. O polo negativo é por onde saem os elétrons, o polo positivo é por onde chegam os elétrons. Tem dois fiozinhos, então, né? Um por onde eles entram, né? E passam pelo equipamento,
Depois do equipamento, eles continuam no sistema. Por isso que parece que tem dois fios, né? Tem dois fios é porque o outro dá sequência depois de passar pelo equipamento para os elétrons poderem ir embora. Então, os elétrons vão fazer esse movimento e vão chegar lá no equipamento. E quando passa pelo equipamento, o que o equipamento faz? Pega a energia dos elétrons e transforma em outro tipo de energia. No caso aqui da minha lâmpada, transformou em energia luminosa. E aí o elétron segue o seu caminho, né? O elétron segue o seu caminho em direção ao polo positivo e vai embora. Você foi embora o elétron. Então, isso é um circuito elétrico. O que é a corrente elétrica? São os elétrons que andam de forma ordenada dentro de um circuito elétrico. Ó, legal, né? Então, lembra muito a ideia de fluxo de elétrons. Tá? Quando tem um circuito elétrico de bateria, a gente diz que é corrente contínua, ou seja, a quantidade de elétrons que passa por intervalo de tempo acaba sendo sempre a mesma. Agora, olha só, legal, né? Olha só, vou fazer uma perguntinha aqui. Quem tem mais energia? Os elétrons que entram ou os que saem do circuito? Os do polo negativo ou os do polo positivo? Quem tem mais energia? A carga do elétron não se altera. Cada elétron tem 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs em carga negativa, tá? Mas a energia deles, ela varia. Agora, quem tem mais energia? Os que entram ou os que saem? Ah, professor, deve ser os que entram. Quem pensou nos que entram, acertou. Por quê? Os que entram. Vamos botar aqui. Os que entram. Por quê? Porque quando chega no equipamento elétrico, eletroeletrônico ou apenas eletrônico, o que vai acontecer? Parte dessa energia do elétron é transformada num outro tipo de energia. No nosso caso, a lâmpadazinha, lembra? Foi aqui o caso da luz. Escrevi ali luz, né? Então, parte da energia do elétron virou luz. Então, o elétron segue com menos energia. Então, o elétron que está pelo fiozinho vermelho aí tem mais energia que o que está pelo fiozinho azul que está indo embora. Muito bem, tá? Porque a gente transformou uma parte da energia do elétron num outro tipo de energia. Agora me respondam essa. O que a lâmpada faz com a energia elétrica recebida? O que a lâmpada faz com essa energia elétrica que ela recebeu? Ela transforma, né? Transforma energia luminosa em energia térmica, principalmente, né? Principalmente essas duas aí. Então, o que ela faz? Transforma em outros tipos de energia. Então, transforma em outros tipos de energia. Ah, que legal! Que é a função dos equipamentos, né? Consumidores de energia elétrica. Então, no caso, a lâmpada aí é a transformação de energia. Bom, moçada, espero que vocês tenham entendido o significado de carga e de corrente elétrica. A gente vai trabalhar mais essa ideia de circuito elétrico, que é muito importante. Lembra que o circuito elétrico é por onde o elétron vai transitar e isso é muito importante, tá? Aproveitem o canal, deixa um likezinho para mim aí, já que chegaram até aqui, tá? E até o nosso próximo encontro, tá bom? Até lá. Um grande abraço!